Olá! Nesta seção, introduziremos o sistema de coordenadas esféricas e veremos como reescrever uma integral tripla neste novo sistema de coordenadas. Então, assim como a gente fez para o sistema de coordenadas cilíndricas, o sistema de coordenadas esféricas é mais uma opção que a gente tem para converter ou para representar um ponto no espaço. Ok? Então, a ideia é bem simples. Deixa eu só colocar aqui x, y, z para nos orientarmos aqui no espaço. X, y, z. Então, suponha que eu tenho um ponto P, por exemplo, esse ponto aqui. Esse ponto em coordenadas cartesianas, ele tem coordenadas x, y e z. Tá? Então, como é que a gente define as coordenadas esféricas desse cara? Então, a gente vai fazer da seguinte maneira. A gente vai chamar, ou vamos definir, a nova coordenada ρ como sendo a distância do segmento que vai da origem até o ponto P em questão. Tá certo? Então, ρ é o comprimento desse segmento OP. Tá certo? É o comprimento desse segmento OP. Bom, precisamos mais duas coordenadas, Para representar um ponto no espaço, a gente precisa de 3. Temos 3 graus de liberdade. Então, a gente vai definir mais uma coordenada chamada φ. E φ é o ângulo que esse segmento de reta orientado OP faz com o eixo z positivo. Ok? Deixa eu colocar o ρ aqui para baixo. Pronto. E, por fim, eu preciso de mais uma. Então, φ é esse ângulo aqui, tá certo? É o ângulo entre esse segmento de reta OP e o eixo z. E a gente vai precisar de mais um ângulo, que é o θ, que é o mesmo θ lá do cilíndrico ou θ do polar. Então, para isso, considere a projeção desse ponto no plano XY. Vamos chamar esse ponto aqui de P', que é a projeção desse ponto P. E aí, considere ainda mais esse segmento de reta que vai da origem até o ponto P'. Tá? Então, a gente chama de θ esse ângulo polar ou esse ângulo cilíndrico que a gente já está acostumado a trabalhar. Tá certo? Então, esse ponto que em coordenadas cartesianas tem essa representação x, y e z, no sistema de coordenadas esféricos vai ser representado assim, ó, ρ, θ e φ nessa ordem. Tá certo? ρ tem unidades de comprimento, θ e φ são ângulos. Tá bom? Então, para sair no sistema de coordenadas cartesiano, para representar esse cara no sistema de coordenadas esférico, basta determinar essas coordenadas ρ, θ e φ do ponto. E vice-versa, dado as coordenadas ρ, θ e φ do ponto, a gente vai ver como determinar as coordenadas x, y, z no sistema de coordenadas cartesiano. Tá bom? Então, como eu falei, seja dado um ponto P de coordenadas x, y, z no espaço, no sistema de coordenadas cartesiano, a gente define ρ como sendo o comprimento do segmento de reta que sai da origem até o ponto P. Tá? A gente chama de φ o ângulo entre esse segmento de reta OP e o eixo z positivo. Tá? E a gente chama de θ, então θ é o ângulo entre o eixo x, tá certo? Que no sistema de coordenadas polar, lembra lá no plano, é o eixo polar, tá certo? E o segmento de reta OP', tá? Onde P' é a projeção do ponto P no plano XY, tá certo? E a gente vai representar esse carinha assim, ρ, θ e φ, assim como a gente fazia lá no sistema de coordenadas polar, no sistema de coordenadas cilíndrico, a gente usava colchetes para diferenciar que eu não estava mais no sistema de coordenadas cartesiano, tá bom? Então, vou manter a mesma notação, só que agora as variáveis são diferentes, tá certo? ρ, θ e φ nessa ordem, tá? Existem livros que utilizam uma ordem diferente, escrevem ρ, φ e θ, tá certo? Mas a gente vai utilizar essa notação nessa ordem. Tranquilo? Professor, mas como é que eu converto de um sistema de coordenadas para o outro? Então, considere esse diagrama genérico aqui. Então, novamente, tem aqui meu ponto P, e a gente definiu como ρ, como sendo essa distância. Então, rapidamente, a gente sabe o seguinte, como é que eu calculo a distância da origem, que é o 0, 0, até o ponto de coordenada x, y, z? Bom, é a fórmula, a distância euclidiana. Então, ρ, que é essa distância, é raiz quadrada desse x menos a coordenada x desse cara ao quadrado, então x ao quadrado, esse y menos esse y ao quadrado, e o z ao quadrado. Tá certo? Ou, se você preferir, sem a raiz, ρ ao quadrado é x ao quadrado mais y ao quadrado mais z ao quadrado. Tranquilo? Bom, a gente sabe o seguinte, que tangente de θ, assim como no sistema de coordenadas polar e cilíndrico, é dado dessa forma. É y sobre x, claro. Aqui a gente está assumindo que o y é diferente de zero. Ok? E como é que a gente acha o φ, professor? Como é que a gente acha esse ângulo aqui? Olha só, perceba que nesse triângulo que está desenhado aqui para vocês, ó, que eu estou mostrando aqui, cosseno desse ângulo é exatamente essa distância aqui. Tá certo? A hipotenusa tem tamanho ρ.
né? Então veja o seguinte, nota então o seguinte, que o cosseno desse cara é essa distânciazinha, né? Essa alturinha aqui, se eu chamar esse cara de z, né? Que é a coordenada z desse cara, vai ser esse segmentozinho, esse pedacinho, dividido pela hipotenusa, que é ρ, tá certo? Então cosseno de φ é z sobre ρ, mas eu já sei que ρ é isso aqui, tá certo? Só extrair a raiz e aí a gente fica com raiz quadrada de x ao quadrado mais y quadrado mais z ao quadrado. Então, dado um ponto no sistema de coordenadas cartesiano, olha só, eu consigo as suas coordenadas esféricas assim. Ah, professor, e como é que eu faço para passar do sistema de coordenadas esférico, para o sistema de coordenadas cartesiano? Bom, a gente faz da seguinte maneira, deixa eu ganhar mais espaço aqui. Então, olha só, vamos fixar a atenção só aqui no plano, inicialmente, tá? Como é que eu acho o x aqui? Bom, eu estou chamando a projeção desse cara no plano xy, desse segmento roxo, dá esse segmentozinho aqui de reta em azul, tá certo? E o seu comprimento eu estou chamando de r, que é o r lá do sistema de coordenadas polar, ou cilíndrico, se você preferir, né? E a gente sabe que existe uma relação entre x, θ e esse r. Qual é essa relação, professor? Puxa aí pela memória, que é o seguinte, x é igual a r cosseno de θ. Bom, e o y é o r seno, não é assim? R seno de θ. A gente já viu que, olha só, o z é cosseno de φ dividido por ρ. Se eu passar o ρ para o lado de lá, eu fico que z é igual a ρ cosseno de φ. Mas, professor, esse r aqui ele não aparece no sistema de coordenadas esférico. Então, a gente tem que tirar ele. Então, quem é esse r? Ou onde r, pessoal, como eu falei, é esse tamanhozinho aqui, ó, que é o mesmo que esse aqui, ó. Tá certo? Então, como é que eu calculo o comprimento desse carinha? Bom, é o seno desse ângulo, não é? Então, r, esse r pra gente, é a hipotenusa, que é ρ, vezes seno daquele ângulo. E aí eu vou fazer o seguinte, eu vou utilizar o fato que r é essa coisa, e vou substituir aqui e aqui. E aí vou ficar com o seguinte. Então, para mim, o x vai ficar assim, ó, x vai ser r, mas quem é r? Ρ seno de φ. Então, vai ficar ρ cosseno de θ vezes aquele seno de φ que já tinha aqui, tá certo? Bom, da mesma forma, o y vai ficar ρ seno de θ, seno do φ, ok? Seno de φ. E o z a gente já sabe quem é. O z é ρ cosseno φ, tá? Então, esse conjunto de equações me permite converter um ponto que está lá no sistema de coordenadas esféricas para o sistema de coordenadas cartesiano. E a gente já viu como transformar do sistema de coordenadas cartesiano para o esférico, né? O ρ ao quadrado é x ao quadrado mais y ao quadrado mais z ao quadrado. Tangente de θ, a gente já viu que é y sobre x, claro. Aqui a gente está assumindo que x não é zero, né? E a gente já viu que cosseno de φ é igual a z sobre ρ, mais ρ é raiz quadrada de x ao quadrado mais y ao quadrado mais z ao quadrado. Ok? Então, esse conjunto de equações me permite sair de um sistema de coordenadas para o outro. Tá? Sair do sistema de coordenadas, neste caso que eu estou mostrando agora, do sistema de coordenadas cartesiano para o esférico. Tá bom? Tranquilo. Então, vamos fazer um exemplo onde a gente faz isso. Dado um ponto no sistema, a gente passa para determinar a representação no outro. Antes, vamos fazer a seguinte convenção. O ρ para a gente varia sempre de zero, a faixa máxima de variação, tá certo? De 0 a infinito. O θ, como de costume, de 0 a 2π, né? É o mesmo θ do polar ou do cilíndrico. Porém, pessoal, o φ para a gente vai variar só no intervalo de 0 até, no máximo, π, tá certo? Isso tem a ver com o fato de que, por exemplo, no sistema de coordenadas esférico, você sabe que a esfera deve ser o objeto mais facilmente representado, né? Então, vocês vão ver que para representar a esfera, basta que eu permita que o φ varie apenas nesse intervalo. Não precisa fazer nesse intervalo aqui. Porque se você fizer nesse intervalo, vocês vão ver que vai ter duas vezes a mesma figura. Tá? Então, a gente fica nesse intervalo aqui. Já é o intervalo suficiente, mais do que suficiente, para que eu possa, por exemplo, neste caso, escrever todo o R3. Tá? Então, vamos para o exemplo como prometido. Então, o exemplo 41 pede o seguinte. Ele te dá esse ponto no sistema de coordenadas cartesiano e pede as coordenadas esféricas desse ponto. Tá bom? Então, considere aqui o seguinte diagrama. Aqui a gente fez uma breve representação do ponto. Tá? Então, o que é que eu preciso? Achar ρ, θ e φ. Eu preciso achar ρ, θ e φ, dado x, y, z. Tranquilo? Mas o ρ é o mais simples de a gente encontrar, né?
Note o seguinte, que ρ ao quadrado é x ao quadrado mais y ao quadrado mais z ao quadrado. Mas o x é 1, então ficou 1 ao quadrado. O y é 1, 1 ao quadrado. E o z raiz de 2 ao quadrado vai ficar 2, né? Então, 1 mais 1, 2, mais 2, 4. Não é assim? Pois bem, então ρ é raiz quadrada dessa coisa, raiz quadrada de 4, 2. Então, já ganhamos que o ρ aqui é 2. Veja, não é complicado, pessoal. É só utilizar as equaçõezinhas que transformam de um sistema para o outro. Bom, eu tenho ainda o seguinte, que tangente de θ é y sobre x se o y for diferente de zero, e nesse caso é, né? Ou seja, 1 sobre 1, que é 1. Então, quem é o θ? Então, θ é o arco cuja tangente é 1. Como esse cara, se você projetar esse ponto aqui ó, no plano XY, você tem esse pontinho em roxo que eu estou marcando aqui. E esse pontinho em roxo está no primeiro quadrante, né, no plano XY. Tá, então, esse ângulo aqui tem que ser o quê? Então, se esse comprimento é igual a esse, tem que ser 45 graus, né, professor? Exatamente. Π sobre 4, tá? Então, arco tangente aí de 1, nesse caso para a gente, π sobre 4. Então, já temos o ρ, já temos o θ, precisamos agora do φ. Ok? Por fim, o φ é dado assim. Eu sei que cosseno de φ é a razão de z sobre ρ. Né? Z, para mim, quem é a coordenada z do ponto? Raiz de 2. Quem é o ρ? Achei aqui, professor, 2. Ok? Portanto, φ é o arco cujo cosseno é raiz de 2 sobre 2. Qual é o ângulo cujo cosseno é raiz de 2 sobre 2? 45 também, professor. Π sobre 4. Show de bola. Então, está aqui as coordenadas, coordenadas esféricas daquele ponto. Tá certo? Portanto, o ponto de coordenadas cartesianas 1, 1 e 1, no sistema de coordenadas esféricas é representado assim. 2, π sobre 4 e π sobre 4. Tranquilo? Ok, então no sistema de coordenadas cartesianas a gente já viu que essas equações aqui são chamadas de superfícies coordenadas, né? São as superfícies mais simples que eu posso ter lá. Coordenadas porque eu posso utilizar esses caras para introduzir coordenadas no R3, não é verdade? Então, o que a gente vai fazer agora? Bom, cujas representações é bem simples, né? A gente já viu que x igual a constante é um plano, y igual a constante é outro plano, z igual a constante é outro plano. Quem serão então as superfícies coordenadas no sistema de coordenada esférico? Ou seja, o que é ρ igual a constante? O que é θ igual a constante? O que é φ igual a constante? Né? Vamos tentar responder isso agora através do exemplo 42. Ok? Então, identifique as superfícies coordenadas ρ igual a constante, θ igual a constante, φ igual a constante. Vamos começar com ρ igual a constante? Esse é bem simples mesmo. Tá? Assim como no caso do sistema de coordenadas cilíndricas, a gente mostrou que r igual a constante era o quê? Era um cilindro, né? Então, veja como era fácil representar um cilindro em coordenadas cilíndricas. Então, o que será ρ igual a constante? Então, pessoal, ρ igual a constante está dizendo o seguinte, não importa o ponto que você pegar nessa superfície, a distância da origem até o ponto tem que ser a mesma. Para qualquer ponto sobre essa superfície, essa distância tem que ser a mesma. Pessoal, que figura vai aparecer que satisfaça essa condição? A gente vai ver que é uma esferinha, tá bom? A superfície esférica. Mas como é que eu percebo isso? Converte ele para cartesiano. Olha só, o que é ρ igual a uma constante? Se você levar ao quadrado os dois lados, não altera nada. Então, ρ ao quadrado é igual a ρ0 ao quadrado. Ora, mas onde tiver ρ ao quadrado, eu posso substituir por x ao quadrado, mais y ao quadrado, mais z ao quadrado. ρ ao quadrado é uma constante, tá certo? Pois bem, então o que é isso aqui? Bom, isso aqui é a equação de uma esfera centrada na origem de raio ρ. Tranquilo? Então, o que a gente tem? Equação de uma esfera, ou da esfera, né? Da esfera de raio ρ0, centrada na origem. Só isso, na origem. Ok? Olha como é simples. Depois eu faço uma representação desse cara. Tá bem, professor. Mas o que é θ igual a uma constante? O que é θ igual a θ0? Bom, vamos converter, assim como a gente fez lá no sistema de coordenadas cilíndrico, para coordenadas cartesianas também. E vocês vão ver que dá aquele mesmo plano vertical. Tá certo? Então, olha só. Tangente de θ, que é y sobre x, como θ é uma constante, θ0, daqui eu tenho o seguinte, que y, se eu passar esse cara para cá, né? Na verdade, se eu passar o x para lá multiplicando, vai ficar assim, y igual a tangente de θ0, isso aqui é um número, tá certo? Dado um θ, tangente de θ é um número, vezes x. Então, y igual a x no plano xy é a equação do quê? Bom, de uma reta que passa pela origem, né, professor? E que faz um ângulo θ0 com o eixo x. É verdade. E no espaço? Bom, no espaço, essa reta vira um plano vertical, tá certo? Então, a gente já viu que isso aqui é equação de um plano vertical. Um plano
vertical. Ok? Só isso. É o mesmo plano, pessoal, que a gente tinha lá no sistema de coordenadas cilíndricas que a gente já viu. Tá? E por fim, vamos agora estudar esse caso. Deixa eu fazer o seguinte, trazer isso aqui mais para cima, que aqui a gente vai ter alguns casos para considerar. Vamos agora estudar o caso φ igual a uma constante. Mas vamos iniciar o estudo desse caso, supondo que essa constante nem é zero, esse ângulo nem é zero, nem é π, nem é π sobre 2. Tá? Depois a gente particulariza para esses carinhas. Tá bom? Vocês vão ver por quê já já. Então eu tenho o seguinte, qual é a relação que eu tenho entre φ e xyz? Eu tenho essa daqui, cosseno de φ é igual a z sobre ρ, mas ρ é raiz quadrada de x ao quadrado mais y ao quadrado mais z ao quadrado. Não é assim? Exatamente. Então deixa eu colocar aqui, ó, z. Como esse ângulo é constante, eu vou colocar assim, tá certo? φ zero. Bom, vou passar esse cara para lá multiplicando e elevar os dois ao quadrado, os dois membros. Então vai ficar assim, ó, z ao quadrado é igual a cosseno ao quadrado de φ zero. Isso aqui é uma constante, é um número, tá? Dado esse ângulo, eu calculo isso aqui dá um número. Que multiplica x ao quadrado mais y ao quadrado mais z ao quadrado. Eu vou só agrupar os caras que tem z. Então ficou assim, ó, z ao quadrado menos z ao quadrado, que multiplica cosseno ao quadrado de φ zero. E do outro lado ficou cosseno ao quadrado de φ zero, que multiplica x ao quadrado mais y ao quadrado. Ora, aqui eu posso colocar esse z ao quadrado de evidência, vai ficar 1 menos cosseno ao quadrado, né? 1 menos cosseno ao quadrado de φ zero ao quadrado, que isso aqui é seno ao quadrado. Né? 1 menos cosseno ao quadrado é seno ao quadrado. Então, o que eu estou ficando aqui? Estou ficando com o seguinte, z ao quadrado, seno ao quadrado de φ zero é igual a cosseno ao quadrado de φ zero, que multiplica x ao quadrado mais y ao quadrado. Se eu passar o seno dividindo, cosseno sobre seno é cotangente, né? Então, ficou o seguinte, z ao quadrado é igual a cotangente ao quadrado de φ zero. Que coisa complicada, professor. Não é não, pessoal, isso é um número. Dado esse ângulo φ, cotangente de um número é um número. Ao quadrado continua sendo um número, tá? E do outro lado eu tenho x ao quadrado mais y ao quadrado, tá certo? Se eu extrair a raiz, eu fico com duas possibilidades. Z igual a mais ou menos, bom, aqui vai sair assim, ó, cotangente de φ zero multiplicar a raiz quadrada de x ao quadrado mais y ao quadrado. Tá certo? Eu poderia colocar o valor absoluto, mas o mais ou menos já está dando conta desse valor absoluto aí. Tranquilo? Então, isso é equação do quê, professor? Bom, são cones, né? Tá certo? Isso aqui é uma constante. Então, z igual a mais ou menos uma constante que multiplica a raiz quadrada de x ao quadrado mais y ao quadrado. Isso é um cone, né, pessoal? Aqui é o z positivo, né? E aqui é a parte z negativo desse cone. Tá? Por que o seu separou esses casos aqui? φ igual a zero, φ igual a π sobre 2 e φ igual a π. Vamos ver o que acontece com esse cone quando φ for π. Olha, se eu colocar π aqui, π sobre 2, perdão. Se eu colocar π sobre 2, deixa eu colocar aqui assim, ó, ou quando φ zero for igual a π sobre 2, bom, tangente de π sobre 2 vai para infinito, mas a cotangente de π sobre 2 é 1 sobre uma coisa que é muito grande, isso vai para zero. Então, isso aqui dá zero, né? Então, quando φ zero for π sobre 2, o que a gente tem? Que z é igual a zero. Mas o que é z igual a zero? É o plano xy, tá certo? Então, essa superfície cilíndrica, perdão, essa superfície cônica, ela se degenera em um plano, tá? Você tem esse cilindro aqui, perdão, esse cone, e aí quando você faz φ é esse ângulo aqui, tá certo, pessoal? Esse ângulo da abertura aqui, ó, φ zero. Quando você faz φ igual a π sobre 2, ou seja, quando você vai aumentando esse ângulo, esse cone, ele vira esse plano aqui, tá certo? Ele vai ficando um cone cada vez mais abertinho, até que ele vira o plano XY, tá certo? Então, esse aqui é o plano XY. Plano XY. Ora, mas o que acontece quando φ zero for 0 ou π sobre 2? Vamos pensar. Tá, novamente, está aqui o seu cone. Está aqui o seu cone, está aqui o eixo Z, o eixo Y e o eixo X. X, Y, Z. Nesse cone, φ zero é essa abertura, como eu já falei. A gente já viu que quando eu faço φ zero igual a π sobre 2, ele vira esse plano. Quando eu faço φ zero igual a 0, pessoal, esse cone vai ficando cada vez mais fechadinho. Até que quando φ for 0, o que acontece com ele? Ele vira o eixo Z positivo, pessoal. Então, quando φ for 0, eu tenho uma semi-reta, né? Quando φ zero for 0, o que eu tenho? É o eixo Z. Eu tenho a semi-reta, semi-reta ao longo
ao longo do eixo Z. Do eixo Z positivo. Ok? E quando, por fim, quando o φ0 for π, novamente, está aqui meu cone, né? Tá aqui o meu cone, φ0 esse ângulo. Quando eu faço φ0 igual a π, esse cara, ele passa por esse plano, volta a ser um cone novamente, e à medida que eu vou fazer φ igual a π, ele vai degenerando e vira o eixo Z negativo, tá certo? Então a mesma coisa, só que em vez de eu ter essa semi-reta para cima, eu tenho uma semi-reta para baixo, tá? Então o que é que eu vou ter? A mesma coisa que esse aqui, ó. Uma semi-reta, semi-reta, só que agora ao longo do eixo Z negativo, do eixo Z negativo. Ok? Só isso. Olha como é simples. Tranquilo? Bom, então aqui tem uma breve representação do que eu acabei de falar. Então veja, ρ igual a constante, você tem superfícies esféricas, né? São esferas centradas na origem. Por exemplo, ρ igual a 1, uma esfera de raio 1. ρ igual a 2, uma esfera de raio 2. E assim por diante. Tá? Como eu falei, θ igual a constante, a gente tem esses planos verticais. Tá certo? O que esse θ está representando? O ângulo que essa reta que pertence ao plano faz com o eixo x. Tá certo? θ0 é esse ângulo aqui. Por fim, φ igual a constante, a gente tem, como eu falei, esses cones, tá? São cones, dependendo do valor de φ, obviamente. Se esse φ0 for π sobre 2, a gente já viu que esse cone degenera no plano xy. Se φ for 0, ele degenera numa reta, que é na verdade, essa semi-reta, que é o eixo Z positivo. φ igual a π, essa outra semi-reta, que é Z igual a... é o eixo Z negativo, tá certo? E para qualquer outro φ, naquele intervalo que eu falei para vocês, ou seja, entre 0 e π sobre 2 e aberto, né? E entre π sobre 2 e π, você tem ou um cone aberto assim para cima, ou um cone aberto assim para baixo, depende do valor de φ0. Chamando a atenção que φ0 esse ângulo aqui, tá certo? Esse ângulo aqui de abertura. Tá certo? A abertura do cone. Tranquilo? Show de bola. Então, qual é a tarefa da gente agora, pessoal? A tarefa é como escrever a minha integral, não dupla, né? Mas integral tripla, no sistema de coordenadas esférico. Quando a gente estudou como converter a integral tripla do sistema de coordenadas cartesiano para o sistema de coordenadas cilíndrico, a gente viu que, dado uma transformação genérica, tudo que a gente precisa é, primeiro, determinar a matriz jacobiana. Com a matriz jacobiana, eu determino o elemento de volume. Com o elemento de volume, eu posso escrever a minha integral no sistema genérico assim. O que eu vou fazer? Eu vou particularizar isso aqui para o sistema de coordenadas esféricos. Tá? Então, eu vou trocar o x pelo x esférico, o y pelo y da transformação, né? Que converte, que correlaciona y com, nesse caso aqui, x com ρ θ φ, y com ρ θ φ, z com ρ θ φ. Vou primeiro achar a matriz jacobiana, calcular o seu determinante, e assim eu vou ter o elemento de volume no sistema de coordenadas esférico, tá certo? Então, é essa tarefa da gente, é o que a gente vai fazer aqui no exemplo 43. Vamos calcular o elemento de volume. Como é que é o elemento de volume no sistema de coordenadas esférico? Eu sei que o elemento de volume no sistema de coordenadas cartesiano é dx, dy, dz. Eu sei que o elemento de volume no sistema de coordenadas cilíndrico é r, dr, dθ, dθ, dz. Mas como é que fica, então, o elemento de volume no sistema de coordenadas cilíndrico? Perdão, esférico. Eu sei que tem que ter um dρ, um dθ e um dφ, né? Mas se no sistema de coordenadas cilíndrico a gente já tinha um problema, porque aqui eu tenho unidades de área, né? Sim, esse cara, tá certo? Porque esse aqui é comprimento, comprimento, comprimento vezes comprimento é área. Então, a gente precisou desse cara para ajustar, né? O jacobiano, o determinante jacobiano é o fator que faz com que esse cara realmente tenha unidades de volume. Tá? Aqui o caso é pior, porque esse cara tem comprimento, unidades de comprimento. Mas isso aqui é ângulo e ângulo. Então, isso aqui, de forma geral, tem apenas unidade de comprimento. Nem área tem. Então, a gente espera que o jacobiano que vai aparecer aqui corrija esse problema. Ok? Seja algo que tenha unidades de comprimento ao quadrado, porque ao multiplicar por objeto pelo dρ, né, a gente tenha, então, um objeto de unidades ou de dimensões de volume. Tá certo? Então, como é que fica a minha matriz jacobiana? Então, tudo que eu tenho que fazer é, eu tenho que derivar esses carinhos que estão aqui em cima em relação aos carinhos que estão aqui embaixo. Então, a primeira linha é derivada em relação a ρ, a segunda linha em relação a θ, a terceira linha em relação a φ. Vamos calcular essas derivadas? Então, vamos fazer aqui embaixo.
Professor, eu vou derivar Q em relação a quem? Vamos relembrar aqui como é que são as equações? Então, eu sei que x é ρ, cosseno de θ, seno de φ. O y é ρ, seno, seno θ, seno φ. É o mais fácil de lembrar. E o z é ρ, cosseno φ. Pessoal, cuidado com essas definições aqui. Dependendo do livro que você estiver estudando, o autor troca os papéis do θ e do φ, tá certo? Então, para mim, φ é esse ângulo, θ é sempre esse, tá certo? Mas tem livros que escrevem assim. Então, veja, dependendo do livro que você está estudando, veja como é que é a convenção lá, tá bom? Ok, então vamos calcular essas derivadas. Então, deixa eu colocar aqui. Então, essa matriz vai ficar preenchida da seguinte maneira. Então, quem é a derivada? O primeiro cara que eu preciso é a derivada do x em relação a ρ. Então, só tem ρ aqui. Qual é a derivada de x em relação a ρ? A derivada de ρ em relação a ρ é 1, sobrou esse cara, né? Então, ficou assim, ó. Cosseno de θ, seno de φ. Qual é a derivada do y em relação a ρ? Só tem ρ aqui. A derivada de ρ é 1, então ficou seno de θ, seno de φ. Qual é a derivada de z em relação a ρ? Bom, ficou cosseno de φ. Pronto, é tudo isso que a gente tem na primeira linha. Agora eu vou derivar em relação a θ, tá certo? Vamos derivar em relação a θ. Então, se eu derivar esse cara em relação a θ, a derivada do cosseno é menos seno. Então, ficou menos ρ, seno de θ, seno de φ. Agora, eu vou derivar esse cara em relação a θ. A derivada do seno é cosseno. Então, ficou ρ, cosseno de θ, seno de φ. E veja que o z não tem θ. Então, a derivada de z em relação a θ é 0. Tá bom? Por fim, eu vou derivar essa mesma expressão, só que agora em relação a φ. Então, a derivada do seno aqui é cosseno, a derivada do seno aqui é cosseno, a derivada do cosseno aqui é menos seno, tá? Então, já vou colocar aqui direto. Então, o primeiro ficou ρ, cosseno de θ, cosseno de φ. O segundo ficou ρ, seno de θ, cosseno de φ. E o terceiro ficou assim, ó. Se você derivar esse cara em relação a φ, vai ficar menos ρ, seno φ, não é assim? Menos ρ, seno φ. Vamos só conferir para que a gente não erre, porque agora a gente vai calcular o determinante dessa matriz 3×3. Então, a última linha ficou derivada desse cara em relação a φ, ρ cosseno, cosseno. Então, ρ cosseno, cosseno. Derivada desse cara em relação a φ, ρ seno, cosseno. Ρ seno, cosseno. Derivada desse cara em relação a φ, menos ρ seno. Show de bola! Então, vamos calcular o determinante. Então, note ainda, o que é que eu vou fazer? Como tem um zero nessa coluna aqui, eu vou calcular o determinante desse cara expandindo utilizando os cofatores dessa coluna, tá certo? Porque esse cara vai zerar o determinante da linha, na verdade, da matriz obtida retirando a linha e a coluna que ele se encontra, tá certo? Então, eu só vou olhar para esse cara, para o cofator desses dois carinhas, tá certo? Então, o determinante da minha matriz jacobiana, vou colocar assim, o determinante de J vai ficar. Então, vai ser esse carinha aqui, então, cosseno de φ, vezes a matriz obtida tirando a linha e a coluna que ele se encontra, né? Vezes o determinante dessa matriz. Então, ficou assim, ó. Então, cosseno de φ, que multiplica. Bom, então vai sair essa linha e essa coluna. Sobrou isso aqui. Tá certo? Então, eu vou levar isso para lá, para a gente colocar num determinantezinho. Então, deixa eu só copiar aqui. Ctrl C. Agora, trago para aqui. Ctrl V. Pronto, a gente vai calcular esse determinantezinho aí. Tranquilo? Bom, o outro termo é zero, então eu não vou nem colocar, não precisa. Mas o próximo que vai ser esse carinha aqui, menos ρ seno de φ. Então, menos ρ seno φ, que multiplica o determinante obtido tirando a linha, determinante da matriz, excluindo a linha, a coluna ele se encontra. Então, sai esse cara. O que é que eu vou precisar? Isso aqui, ó. Tá, então eu vou calcular o determinante desse carinha e multiplicar por menos ρ seno de φ. Então, deixa eu só ajeitar aqui. Esse aqui vem mais para cima. Show de bola. Agora é só a gente calcular esses determinantes e simplificar o máximo possível. E aí a gente vai ver como é que fica o elemento de volume. Então, no primeiro caso aqui vai ficar cosseno de φ. Então, vamos ver como é que vai ficar. Então, vai multiplicar isso por esse, né? Então, vai ficar menos... Deixa eu colocar aqui assim, ó, menos ρ ao quadrado, seno ao quadrado de θ, cosseno de φ, seno de φ. Tá certo? Foi esse produto aqui. Agora eu tenho esse outro produto aqui. Vai ficar, como é diagonal principal menos secundária, menos também. Então, menos ρ ao quadrado, cosseno ao quadrado de θ, cosseno de φ, seno de φ. Ok? Guarda aí, depois a gente trabalha com essa expressão. Vamos para a próxima. Mais. Bom, tem esse menos, deixa ele aqui. Menos ρ seno de φ. O que eu vou ter agora?
Então, vai ser esse com esse. Então, ficou assim, ó, ρ, cosseno ao quadrado de novo, né? Cosseno ao quadrado, seno ao quadrado de φ. E no outro termo, a gente ficou com... Bom, tem esse menos, mas diagonal principal vira mais. Novamente, ρ, seno ao quadrado de θ, seno ao quadrado de φ. Ok? Então, vamos ver o que a gente pode simplificar aqui nessa brincadeira. Vamos ver aqui nesse primeiro. Aqui eu posso colocar esse ρ ao quadrado, esse menos ρ ao quadrado de evidência, né? Posso colocar esse menos ρ ao quadrado de evidência, menos ρ ao quadrado cosseno vezes seno, tá certo? Então, se eu fizer isso, eu vou até escrever em outra cor, deixar em roxo. Então, ficou menos ρ ao quadrado, com esse cosseno, cosseno ao quadrado de φ, tá certo? Então, cosseno ao quadrado de φ vezes seno de φ. O que sobrou dentro? Sobrou seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado, que é 1. Tá? Então, não vou nem mexer. Ficou assim, tá bom? Vamos ver se está faltando mais alguma coisa. Bom, é isso mesmo. Vamos para o próximo termo. O próximo termo eu vou fazer em outra cor também, tá? Para chamar a atenção. Então, mais, na verdade, menos, né? Que eu tenho esse cara. Então, menos. Novamente, esse ρ, eu posso colocar esse ρ em evidência com esse ρ que já tinha, ficou ρ ao quadrado, tá? Então, menos ρ ao quadrado. Aqui ficou faltando um θ, né, professor? Cosseno ao quadrado de θ. Pronto. O que eu posso colocar mais em evidência? Posso colocar esse seno ao quadrado de φ? Posso. Então, vamos colocar esse seno ao quadrado de φ em evidência. Vamos colocar. Com esse seno que já tinha, ficou seno ao cubo, né? Então, ρ, seno ao cubo de φ. E aí, sobrou o que dentro, pessoal? Sobrou cosseno ao quadrado, mas seno ao quadrado do mesmo argumento que é 1. Então, não preciso colocar. Ficou assim, tá? E aí, o que eu faço agora? Bom, perceba que eu posso colocar ρ ao quadrado, novamente, tá? Vou colocar mais termos em evidência. Eu posso colocar ρ ao quadrado, seno de φ em evidência. Então, ficou menos ρ ao quadrado, seno de φ. E aí, sobrou cosseno ao quadrado de φ nesse termo, tá certo? Mais o seno, aqui não tem seno ao cubo, como eu coloquei um seno em evidência, sobrou um seno ao quadrado, mais seno ao quadrado de φ. Ok? Então, isso aqui é 1, tá bom? Então, moral da história, portanto, logo, como é que ficou? O determinante da minha matriz jacobiana ficou menos ρ ao quadrado seno de φ. Tá certo? Só isso, pessoal. Veja que não é complicado, é só simplificar um pouquinho. Bom, então como é que vai ficar o elemento de volume? Nota, lembra lá, o elemento de volume é o valor absoluto do determinante da matriz jacobiana vezes o produto das diferenciais, né? De ρ, de θ, de φ. Então, se eu pegar o valor absoluto desse cara, o valor absoluto de menos ρ ao quadrado seno de φ, bom, o valor absoluto de menos 1 vai ficar 1, então, de ρ ao quadrado é o próprio ρ ao quadrado, que ele é sempre positivo, e aí, em tese ia ficar assim, o valor absoluto seno de φ, né? Por que em tese, professor? Porque para a gente, o φ varia de 0 a π, e nesse intervalo o seno é sempre positivo, então eu posso tirar a barrinha, tá certo? Então, como é que ficou o nosso elemento de volume no sistema de coordenadas esférico? ρ ao quadrado seno de φ, dρ, dθ, dφ. Olha só. É um pouquinho mais complicado que os demais, mas não é tão difícil assim da gente lembrar dele. Tá, então, esse é o elemento de volume no sistema de coordenadas esféricos, ρ esféricas, né? ρ ao quadrado seno de φ, dρ, dθ, dφ. Portanto, se você tem uma integral no sistema de coordenadas cartesiano, olha só, e quer passar para o esférico, o que você tem que fazer? Troca o x pelo x da transformação, troca o y pelo y da transformação, o z pelo z da transformação. E o elemento de volume você escreve assim, ρ ao quadrado seno de φ, dρ, dθ, dφ. Tranquilo? Vamos ver como é que a gente usa esse sistema de coordenadas para calcular algumas integrais? Então, a primeira integral que a gente deve calcular aqui, que é um exemplo típico, é determine o volume de uma esfera no sistema de coordenadas esférico. Poxa, se a gente calcular o volume de uma caixa no sistema de coordenadas retangular, essa integral deve ser tão fácil quanto calcular, por exemplo, o volume de um cilindro no sistema de coordenadas cilíndrico ou o volume de uma esfera no sistema de coordenadas esférico. Né? Porque qual é o sistema de coordenadas mais adequado para eu, por exemplo, estudar um cubinho? É o sistema de coordenadas retangular. Para estudar um cilindro, é o sistema de coordenadas cilíndrico. Para estudar uma esfera, é o sistema de coordenadas esférico. Então, você vai ver que para calcular o volume no sistema de coordenadas esférico, esse cálculo é muito simples. É muito mais fácil do que você tentar fazer, por exemplo, no sistema de coordenadas cartesiano. Tá bom? Então, aqui eu coloquei uma esferinha genérica, né, de raio R centrado na origem. Ele não diz onde a esfera está centrada, mas é mais fácil a gente centralizar ela na origem. Então, o que é que eu tenho que fazer? Descrever essa região em coordenadas, esse sólido em coordenadas esféricas. E aí é só calcular a integral, tá bom? A gente sabe que o volume nada mais é que a integral do elemento do volume. Então, se eu tiver
os limites de integração, só jogar e integrar. Então, observe o seguinte, note que como é que vai ficar a minha região descrita no sistema de coordenadas esféricas. Então, eu preciso saber, o ρ está variando de quanto a quanto? O θ está variando de quanto a quanto nesse sólido? E o φ está variando de quanto a quanto? Tá? Bom, o ρ é muito simples, pessoal. Para você descobrir a faixa de variação do ρ, você dá um corte da origem até a figura. Mas se você fizer isso, você vai perceber que o ρ está variando de 0 até o raio da esfera. Então, o ρ varia de 0 a r. O θ, professor, bom, pega, por exemplo, esse ponto aqui que pertence à esfera, projeta ele aqui no plano XY, você tem esse cara, θ é esse ângulo aqui, né? Então, para que eu tenha a esferinha é um sólido de revolução. Então, eu tenho que fazer o θ girar de 0 a 2π. Tá certo? E o φ, professor? Ah, agora vocês vão entender por que o φ, a faixa máxima de variação é de 0 a π, não de 0 a 2π. Porque, veja, para que eu tenha essa esfera, eu posso obter essa esfera da seguinte maneira. Eu faço, como aqui está dizendo, o R variar de 0, o ρ variar de 0 a R, por exemplo, de 0 a R, para esse ângulo dado aqui, né? E aí, se eu permitir agora que o φ varie de 0, né? Φ igual a 0, esse ponto que eu estou mostrando aqui exagerado, ele vai estar aqui em cima, né? Vai ser esse pontinho. Se eu faço o φ variar de 0 até π, eu vou ter esse arco completo que eu estou mostrando para vocês em roxo aqui, ó, né? E agora, se eu faço esse arco girar de 0 a 2π, se eu pego esse arco e giro em torno desse eixo de 0 a 2π, eu tenho a esfera, vocês concordam? Então, veja, eu não preciso fazer com que o φ varie de 0 a 2π, porque se eu faço o φ variar de 0 a 2π, eu volto, né? Eu vou até mudar a cor. Eu volto por esse ramo verde. Agora, se eu faço esse objeto girar de 0 a 2π, esse cara que eu estou mostrando aqui, essa primeira metade, deixa eu trocar a cor, essa primeira metade já faz a esfera, né? E essa segunda metade vai fazer outra esfera, pessoal. Então, você teria a mesma região duas vezes, tá bom? Então, não precisa fazer o φ variar de 0 a 2π. Só de 0 a π. Isso já é suficiente para descrever essa região. Tá bom? Agora é só jogar na integral e integrar. Que integral, professor? Essa aqui, ó. Você calcular o volume daquela coisa, então vai ser integral tripla do elemento de volume. Como é que é o elemento de volume? Ρ ao quadrado, seno de φ. Primeiro eu vou integrar em ρ, depois vou integrar em θ e em φ por último. Tá bom? Então, o ρ varia de 0 a r, o θ de 0 a 2π e o φ de 0 a π. Cuidado, tá? A faixa máxima de variação do φ é π. Ok? Professor, será que isso aqui vai dar 4/3 de π r ao cubo? Bom, esperamos que sim. Tá? A esfera não sabe qual sistema de coordenadas eu utilizei para calcular o seu volume. Ela sabe que ela tem um volume, ela sabe que o volume dela é essa. Se você vai chegar lá nesse cara ou não, ela espera que sim, né? Ela espera que o seu cálculo não dependa do sistema de coordenadas, mas a gente espera que calculando nesse sistema de coordenadas seja mais fácil. Então, quem é a primitiva de ρ ao quadrado? É ρ ao cubo sobre 3. Aí você vai avaliar esse de 0 a r. Vezes seno de φ, que a gente já tinha. Não esquece esse carinha, pessoal, tá bom? Agora é dθ, dφ. Quando o ρ for r, vai dar r ao cubo. Quando o ρ for 0, dá 0. Então, vai ficar r ao cubo sobre 3, é uma constante, já tirei da integral. Então, ficou a integral de 0 a π, da integral de... Agora é θ, não é φ. Qual é a integral de dθ? Quem é o primitivo de θ? De dθ? Θ, então ficou seno de φ, que eu já tinha, vezes θ, com θ variando de 0 a 2π. Faço isso, depois integro em φ. Bom, quando θ for 2π, dá 2π. Quando θ for 0, vai dar 0. Então, vai 2π vezes isso, né? Então, 2π r3 sobre 3. Ó, tá bem parecido, né? Só falta um fator 2. Então, de 0 a π, seno de φ dφ. Ok? Quem é a primitiva do seno? Menos cosseno. Então, ficou menos 2π r3 sobre 3 cosseno de φ. Você vai fazer o cosseno, o φ variar de 0 a π. Só que cosseno de π é menos 1, né? Então, vai ficar assim, ó. Menos 2 π r3 sobre 3. No limite superior, vai ficar cosseno de π, que é menos 1. Como é limite superior menos inferior, eu coloco menos. Cosseno de 0 é 1. Então, isso aqui deu menos 2, que vezes esse menos 2 estava ali na frente, deu 4. Então, 4π r3 sobre 3. Tá certo? Como deveria de ser. Tá? Logo, o volume daquela esferinha, o volume daquela região, deixa eu colocar assim, V de E, vamos daquele sólido, é 4/3 de πr3, como deveria ser. 4/3 de πr ao cubo. Tá? Unidades de volume. Tá? Se o problema for dado em centímetros, centímetros cúbicos, for dado em metros, metros cúbicos e assim
por diante. Então veja que a integral foi bem simples, bem trivial mesmo. Por quê? Porque a região de integração é muito mais fácil, a região de integração é a esfera, é uma esfera sólida, não é a superfície da esfera, é a superfície e tudo que está para dentro. Então essa região é muito mais fácil de ser descrita no sistema de coordenadas esférico do que no sistema de coordenadas cartesiano ou até mesmo cilíndrico. Tá bom? Tentem fazer essa mesma integral no sistema de coordenadas cartesiano e no sistema de coordenadas cilíndrico para vocês ver que realmente calcular no sistema de coordenadas esféricas fica muito mais fácil, tá? Para terminar, vamos calcular agora uma integral tripla utilizando o sistema de coordenadas esféricas, tá certo? Lá a gente calculou o volume, que é a integral tripla da função 1, aqui vamos calcular a integral de uma função diferente, tá? Então ele pede o seguinte, calcula a integral tripla dessa função que está aqui, né? Parece até um pouquinho complicada, onde a região de integração é o sólido limitado por duas esferas, né? A esfera x² mais y² igual a 1, uma esfera um pouco maior, x² mais y² igual a 4, uma esfera de raio 2, no primeiro octante. Importante, tá bom? Então, deixa eu fazer um desenho rápido do que a gente tem e aí eu mostro o desenho de verdade. Então, a gente tem uma esfera maior de raio 2, esfera maior aqui de raio 2, e eu tenho uma esfera concêntrica essa, ou seja, tem o mesmo centro de raio 1, ok? Algo mais ou menos assim. E aí, a região que ele está falando para a gente, deixa eu colocar aqui os x, y, z para nos orientar. Então, a região que ele está falando para a gente é a região entre essas duas esferas. Ah, professor, então é toda essa coisa aqui, né? Não, é apenas a parte que está aonde? No primeiro octante. O primeiro octante é essa região aqui, onde o x, o y e o z são ambos positivos, tá certo? Então, eu tenho um desenho melhor aqui, mas seria calcular a região de integração, não é o volume. A região de integração é essa região que eu estou marcando para vocês, a churada, tá certo? Entre essa esfera e essa outra esfera, porém só aqui no primeiro octante, ó, só aqui nesse primeiro octante aqui. Tranquilo? Então tá aqui embaixo, olha só como eu falei. Então, no primeiro octante, pessoal, o que a gente vai ter, se eu pegar essa esferinha e pegar a parte dela no primeiro octante, eu tenho só essa cunha, né? Essas duas cunhas, né? Essa cunha em azul e essa cunha em vermelho. Tá? E a região de integração é a região entre essas cunhas, ó. Tá certo? Então, como é que eu descrevo essas cunhas? Bom, a região entre essas cunhas. Eu preciso saber. O ρ varia de quanto a quanto. Mas se você der um corte da origem até saindo da figura, você vê que o meu ρ está variando desde um ponto sobre essa superfície até um ponto sobre essa superfície. Sobre essa superfície vermelha, você tem ρ igual a 1. Né? Que vem dessa esferinha vermelha que está aqui. Ó, tá bom? Sobre a superfície azul, você tem ρ igual a 2. Então, já sei que o seu ρ, ou que o meu ρ, varia de 1 até 2. E o θ e o φ, professor? Olha só, para que eu esteja no primeiro octante, o θ é esse ângulo aqui. Ó. Deixa eu pegar aqui um segmento qualquer. É o ângulo entre o eixo x positivo e esse arco. E, na verdade, esse segmento de reta. Para que o θ seja π sobre 2, eu tenho que estar sobre o eixo y. Vocês concordam? Tem que ser esse ângulo aqui de 90 graus. Tá bom? Então, o meu θ tem que variar desde 0, que é sobre o eixo x, até π sobre 2, que é sobre o eixo y, tá certo? Então, o valor máximo para o θ é π sobre 2. Então, o θ varia de 0 a π sobre 2. E o φ? Bom, o φ vai de 0, que é um ponto sobre o eixo y, até o plano xy, né? Para eu estar no primeiro octante, eu tenho que estar nesse plano xy. Vocês concordam? Bom, o y tem que ser positivo, né, ou não negativa, e eu tenho que estar sobre o plano xy. Mas a gente já viu que o plano xy em coordenadas esféricas corresponde a quem? φ igual a π sobre 2. Não é verdade? Lá em cima, pessoal, a gente fez esse exemplo. Então, φ tem que variar de 0 até π sobre 2. Pois bem, essa é a minha região de integração. Deixa eu colocar outra letra assim. Ó. Tá bom? No sistema de coordenadas esféricas. Então, deixa eu copiar só essa informação melhor aqui. Então, como a gente já viu, no sistema de coordenadas esféricas, a minha região de integração fica assim. Ó. O ρ varia de 1 a 2. O θ de 0 a π sobre 2, cuidado. E o φ, a mesma coisa, de 0 a π sobre 2, tá bom? Então, como é que vai ficar a integral? Então, essa integral aqui, pessoal, eu vou convertê-la agora para o sistema de coordenadas esférico. Já sei como é que é o elemento de volume. E aí, o que é que eu tenho que converter também? A função. Tá? Então, eu tenho que escrever essa função no sistema de coordenadas esférico também. Sempre que aparecer essa combinação especial, qual combinação especial, professor? X² mais Y² mais Z², a gente pode substituir por quem? Por ρ², tá certo? Então, ficou assim, ó.
Integral de 0 a π sobre 2 na variável φ, vou deixar o φ por último. Integral de 0 a π sobre 2 na variável θ. Integral de 1 a 2 em ρ, tá? E x ao quadrado mais y ao quadrado mais e ao quadrado é ρ ao quadrado. Então ficou ρ ao quadrado, e elevado a ρ ao quadrado, e elevado a 3 mesmo. Mas esse 2 cancela com esse, ficou e elevado a ρ3, tá bom? E agora, o elemento de volume, ρ ao quadrado, seno de φ. Agora coloca a ordem que eu estou integrando. dρ, dθ, dφ. Só isso, pessoal. É só calcular agora essa integral e acabou. Se você for tentar fazer essa integral no sistema de coordenadas cartesiano, muito provavelmente você não vai conseguir fazer, né? Ela é muito complicadinha. Mas no sistema de coordenadas esférico, bom, é só essa integral. Talvez você pense que a primeira integral aqui é complicada, mas não é não. Se faz uma mudança de variável, se você chamar u de ρ ao cubo, você vai ter o seguinte, que du é 3ρ ao quadrado dρ, né? Mas ρ ao quadrado dρ é o que tem aqui, ó, ρ ao quadrado dρ, tá? Isso é du sobre 3, vou passar o 3 para cá. Vamos mudar logo os limites de integração? O ρ para mim vai de 1 a 2. Ok, e essa variável u para mim vai de quanto a quanto? Bem simples. Quando ρ for 1, quanto é que vale 1? 1 ao cubo 1. Quando ρ for 2, quanto é que vale o u? 2 ao cubo, que é 8. Ok? Então, o ρ está variando de... Perdão, o u está variando de 1 até 8. Só isso. Tranquilo? Agora é só armar integral e integral. Então, ficamos o seguinte. Então, esse cara ficou integral de 0 a π sobre 2, da integral de 0 a π sobre 2, da integral de 1 até 8, né? 2 ao cubo, 8, do que é elevado a u, né? ρ ao cubo é u, ρ ao quadrado de ρ é du sobre 3, né? Aí depois eu faço seno de φ, dθ, dφ. Quem é primitiva de e elevado a u? É elevado a u, né? Quando u for 8, dá e elevado a 8. Quando u for 1, dá e elevado a 1, que é. Tá bom? Então vai ser essa constante. E elevado a 8 menos e sobre 3. Tá? E aí sobrou agora a integral de 0 a π sobre 2. Deixa eu ganhar mais espaço subindo aqui. E a integral de novo de 0 a π sobre 2. Seno de φ, dθ, dφ. Qual é a primitiva de dθ? Θ. Né? Então ficou assim, ó, e elevado a 8 menos e sobre 3, que multiplica. Quem é a primitiva de θ? De dθ? Θ. Vai ficar θ de 0 a 2π. Vamos colocar direto. De 0 a 2π não, de 0 a π sobre 2. Vai dar π sobre 2. Então, vou colocar aqui. Tá? E agora ficou a integral de 0 a π sobre 2 de seno de φ dφ. Ok? Então, como é que vai ficar isso? E elevado a 8 menos e dividido por 3 vezes π sobre 2 vezes quem é a primitiva do seno menos cosseno de φ. E aí você vai fazer isso de 0 até π sobre 2. Quando o φ for π sobre 2 vai dar 0. Como é limite superior menos inferior, com esse menos vai dar mais, cosseno de 0 é 1. Então vai sobrar apenas isso aqui, pessoal. Só isso aqui, tá bom? Então, moral da história, como é que isso aqui ficou? Então, aquela integral ficou assim, ó. E elevado a 8 menos e sobre 3, que multiplica... Bom, se eu quiser, posso colocar sobre 6, né? 3 vezes 2, 6, vezes π. Então, isso vezes π. Isso aqui, vezes π. Tá? Logo, deixa eu colocar aqui embaixo. Logo, a minha integral ficou... Deixa eu copiar a integral aqui que eu já tenho ela salva na área de transferência. Pronto, então essa integral ficou o seguinte. Se quiser colocar um e desse de evidência, é que multiplica e elevado a 7 menos 1, né, vezes π sobre 6. Tranquilo? Deixa eu só salvar ela aqui assim. E a gente dá uma olhadinha se está tudo tranquilo, se a gente não fez nada. Deixa eu só apagar aqui que não pegou. Se a gente não fez nada de errado em algum canto. Então, o volume não, aquela integral pra gente tá dando esse carinha. Ok? Então vamos ver aqui. Como é que ficou a região? 1 a 2, 0 a π sobre 2, 0 a π sobre 2. Show de bola. Então convertemos a função, ó, ficou e elevado a ρ ao cubo. O elemento de volume ρ ao quadrado seno de φ de ρ dθ dφ. Fizemos aqui uma substituição de variável. É isso mesmo. ρ de 1 a 2, agora vai de 1 a 8. Todas as outras integrais estão corretas. Tá bom? Então a gente deve chegar nesse resultado.
Tranquilo? Ok.